A paz do Senhor a todos, meus queridos e minhas queridas. Permita-me hoje compartilhar com você aquilo que Deus tem depositado aos nossos corações, concernente ao texto que está no livro ou na carta do apóstolo Paulo aos irmãos em Éfeso, ou seja, Efésios capítulo 4, versículo 27, que diz o seguinte: não deis lugar ao diabo. Amém. Não deis lugar ao diabo. Vamos orar? Pai, rendemos glória, graças ao teu nome, porque só tu és digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a adoração. Pai, te pedimos perdão de todos os nossos pecados, para que assim nos tornemos dignos, Senhor, não de falar o que queremos ou o que pensamos, mas aquilo a qual tu tens dado oportunidade ou sabedoria para que venhamos falar. Obrigado por este tema e obrigado por cada vida que vai ouvir e, consequentemente, irá pôr em prática a tua palavra, desde agora e para tudo sempre. Amém. Amados, hoje nós queremos tratar de um tema bastante propício aos dias atuais. Por quê? Porque muitas vezes nós temos dado liberalidade ao adversário. Sim, nossas atitudes, em vez de nos colocar, nos conduzir, nos posicionar para perto de Deus, nós terminamos muitas vezes nos afastando de Deus e, consequente assim, dando liberdade ao adversário de nossas almas para destruir nossa casa, nossa vida espiritual e, por que não, nossos sonhos ou projetos. Bom, a Bíblia nos ensina que nossa casa deve ser um lugar de paz, de presença de Deus e de refúgio espiritual. Logo então, quando isso não tem ocorrido, é porque certamente nós temos estado em falha com o Senhor. Sim, nós temos parado de orar, nós temos muitas vezes, digamos assim, dado brechas em termos de julgar quem não deve, não valorizar quem de fato merece ser valorizado em nossa casa. Perceba de que o adversário, ele vai se apropriando ou se aproveitando de brechas que, consequentemente, a gente tenha dado. Sim, e quando eu falo no âmbito casa, eu estou me referindo a tanto esposa para com esposo, esposo para com esposa, pais para com os seus filhos e filhos para com seus pais. Porque a minha família, a tua família, é um projeto de Deus. João capítulo 10, versículo 10, vai dizer que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Sim, e é nossa responsabilidade fechar as portas espirituais para não dar liberalidade ao adversário. Pastor, me oriente aí, eu sou novo convertido e eu quero que meu lar seja restaurado. Eu quero que minha família, sabe, pastor, esteja bem. Primeiro, como o inimigo ele entra em nossas casas? Primeiro, pelas palavras. Sim, a Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Mas será que nós temos mais dado vidas dentro de nossa casa ou mais matado? Quando a gente fala em discussões e murmurações, a gente percebe que em Provérbios 18, 21 fala sobre palavras de maldição. E também pelos hábitos ou práticas como vícios, violência, desobediência à palavra de Deus. Também pode ser até por influências externas, como por exemplo, amizades que não acrescentam, como por exemplo, músicas que não agradam a Deus e, acima de tudo, conteúdos e práticas que, digamos assim, tire a paz de nossa casa. E quando a gente fala e quando a gente pensa, a gente quer que nossa casa seja um lugar de paz, de comunhão, um lugar onde a qual todos sentem à mesa e sintam a presença do Senhor e conversem
sobre o culto, sobre como Deus tem tratado, como Deus tem... Mas muitas vezes a gente não tem convivido e logo, consequentemente, se eu não estou bem em casa, não consigo estar bem na casa do Senhor. Ou seja, o meu culto não flui. O meu culto é como se Deus estivesse olhando e dizendo, olha, você está em falta com alguma coisa. Você está entendendo? E o que é que eu preciso fazer, pastor, para não dar lugar ao adversário? Para que o diabo não atue em nossas vidas, em minha vida. Primeiro, vigiar em oração. Porque a Bíblia diz em Mateus 26:41, vigiai e orai. A oração, ela mantém as portas fechadas ao inimigo. Porque uma coisa é eu dar brecha e outra coisa é eu estar na brecha. Pastor, o que significa estar na brecha? Que significa estar em constante oração. Não só orar, mas também vigiar naquilo que eu falo, em quem eu julgo, porque eu também sou propício a erro. Outra coisa que a gente precisa observar acerca de não dar lugar ao adversário é praticar a palavra de Deus. Sim, a Bíblia fala em Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25, sobre casa edificada sobre a rocha. E, consequentemente, outro contexto fala sobre casa edificada na areia. Então, a minha casa, a tua casa, tem que estar edificada sobre a rocha, sobre Cristo, sobre a palavra. E também, acima de tudo, ter comunhão com os nossos familiares. O lar deve ser um altar de oração, leitura bíblica e culto doméstico. Há muitos que já perderam o costume de realizar culto doméstico, devocionais, e daí então você já pode identificar, porque não tem havido mais paz dentro da tua casa. E também a gente precisa discernir as brechas, o que vem a ser brecha. E o adversário, ele age nas pequenas consecuções, ou seja, ele às vezes, o que era muitas vezes para ser resolvido em um simples diálogo, não se deixam de se falar, ou melhor, deixam de se falar, já não há mais concordância entre um casal, o filho já não obedece mais os pais, mas eu creio que Deus irá adentrar na história. Perceba que em Josué capítulo 24, versículo 15, Josué dizendo a todo Israel, dizendo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Jó, a Bíblia vai dizer que Jó constantemente orava e sacrificava, não só por ele, mas também pelos seus filhos, blindando a sua casa. E quando a gente também vê a Bíblia, a gente percebe que Davi, quando deu brecha em sua vida pessoal, isso também refletiu em sua família, em 2 Samuel capítulo 11. O que é que eu posso te orientar à luz da palavra, para que você não deixe mais com que a sua casa se perca, mas que você recupere a paz, a harmonia, a comunhão dentro da tua casa. São diversos fatores que a gente aqui, reiterou. E o adversário, ele só age quando a gente dá espaço. Da mesma maneira, precisamos dar lugar a Deus, para que Deus venha arrumar a bagunça, arrumar a crise que se instaurou. Porque se a gente estiver firme em Deus, nossa casa será um lugar de bênção, um lugar de viver promessas e, consequentemente, um lugar de paz. Precisamos decidir hoje quem tem liberdade na nossa casa, quem manda, quem tem o controle. É o adversário ou é o Espírito Santo de Deus? Bom, fica para você aí essas orientações. Porque muitas vezes, nós temos se ocupado em tantas coisas que se esquecemos do mais importante. O que, pastor? Nosso lar. Sim, nosso lar. Porque quando o nosso lar está blindado, quando o nosso lar está, digamos assim, quando o nosso lar está protegido, ainda que o adversário tente,
Ainda que o adversário ele até invista, mas nós estamos protegidos e amparados pelo céu. Entendeu agora? Deus está cuidando de tudo. Receba essa palavra, coloque em prática e, consequentemente, viva o verdadeiro evangelho do Senhor. Não adianta ser uma bênção na igreja e em casa não ser. É tudo complemento um do outro. É tudo consequência um do outro. Tá bom? Que Deus te abençoe. A paz do Senhor. Obrigado pelo carinho. Deixa eu estar mandando um abraço muito especial para uma amiga, a missionária Bernadette de São Paulo. Quando você for orar, presente a serva do Senhor. Amém? A mesma é carente de orações. Também quero louvar a Deus pela vida do irmão Jeremias. Irmão Jeremias. Uma bênção de Deus em minha vida. Então, que Deus abençoe a vida do nosso irmão Jeremias Santos, ali de Minas Gerais. Homem de Deus, um amigo que Deus confiou a nós. Que Deus abençoe também tua vida, homem de Deus. E a todos vocês, meu muito obrigado pelo carinho, a paz do Senhor e que Deus nos abençoe em todo o tempo. Deus é bom e Deus é bom o tempo todo. Fica na paz e que Deus nos abençoe. Ô glória!